Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Ala Esquerda. Chegamos ao episódio de número 44 e toda semana estamos aqui discutindo, debatendo os temas do esporte, sempre contextualizando, problematizando, procurando entender os interesses que movimentam e controlam as políticas esportivas. Então vamos nessa, movimentando essa mesa redonda que só gira para a esquerda. Eu sou Alexandre Arraes e mando um canhotaço para o Thiago Porto. Tudo bom, Thiago? Fala, Alexandre. Bom momento a todos os ouvintes e todas as ouvintes que estão com a gente no Ala Esquerda. Mais uma edição e para começar dando serviço, eu peço que vocês acompanhem a gente nas redes sociais. Vocês podem acompanhar nosso conteúdo no Twitter, @alaesquerda7 e no Instagram, @ala_esquerda7. Lá você fica por dentro de tudo que a gente posta, de tudo que a gente discute nesse podcast que chegou para ser um contraponto às visões tradicionais e hegemônicas dessa mídia aí que acha que futebol e política, esporte e política não se misturam. Se misturam sim. Bom, sem mais enrolação, vou passar pro meu compadre, meu amigo Herbert. E aí, Herbert, beleza, cara? Fala, Thiago. Fala, Alexandre. Bom dia, boa tarde, boa noite. Um abraço para quem nos escuta. Espero que esteja todo mundo bem, como eu sempre digo, na medida do possível. Estamos de volta para mais uma edição do nosso querido Ala Esquerda, edição número 44. Para não perder o costume, eu faço o trabalho logo no começo. Então você escuta este e os demais episódios do nosso programa no Spotify, YouTube, Google Podcasts, Deezer, SoundCloud e demais agregadores de podcasts. Estas são as plataformas nas quais estamos presentes. Eu quero começar o programa de hoje trazendo uma informação bem legal, uma informação muito importante. Na verdade, ela nem é tão nova assim, mas como a gente não deu aqui, eu vou dar essa informação agora. O pessoal do coletivo Canarinhos Arco-Íris, que recebemos aqui na nossa edição número 37, criou o Observatório contra a LGBTfobia no futebol brasileiro. O objetivo é mapear, coletar denúncias e remeter periodicamente às autoridades competentes. É isso, um exemplo de como se organizar e utilizar-se das plataformas que ainda temos nesse tão combalido Brasil. Um salve para a galera do Canarinhos e no que precisarem, estamos aqui. No mais, eu passo a bola de volta para o Alexandre para a gente começar o programa de hoje. E aí, Alexandre, sobre o que falamos? Então, Herbert, parabéns aí mais uma vez para a galera do Canarinhos por manter as iniciativas de controle social, né, num país em que se faz de tudo para que as pessoas não tenham mais condição nem de denunciar as coisas erradas, muito menos de ver consequências dessas denúncias, né? Olha, Herbert, lembrando pra galera, estamos gravando numa sexta-feira, a voz do pessoal tá meio esquisita, porque nós estamos literalmente gravando na madrugada, mas hoje, então, dia 9 de outubro, quando a gente está gravando, começam as eliminatórias para a Copa do Mundo 2022 para a seleção brasileira. As eliminatórias sul-americanas começaram ontem, com alguns jogos, e o Brasil entra em campo hoje. E aí acho que é impossível, realmente, a gente não levantar alguns temas toda vez que a gente fala em seleção brasileira, na amarelinha, em CBF, e a gente vai aproveitar esse espaço aqui para discutir um pouquinho, né? Eu vou levantar aqui no início umas 3 questões para a gente ir conversando, e vocês fiquem absolutamente à vontade para incorporar aí outros elementos dessa reflexão sobre seleção. Acho que uma questão que eu acho que a gente sempre se pergunta é essa: como lidar atualmente com um símbolo que nesses últimos anos foi de tal forma apropriado por movimentos de extrema-direita no Brasil, né? Como é que a camisa verde e amarela ela é hoje uma representação, uma referência de reacionarismo, de bolsonarismo, de posições anti-esquerda. Aqui no Brasil ficou símbolo de golpismo. Então, assim, como é difícil hoje ver aquela camisa verde e amarela e não ficar com dúvidas, inclusive, se usar, em que momento usar, como ressignificar esse símbolo que vive aí dos seus piores momentos dos últimos anos. Outra questão é como falar de seleção brasileira de futebol sem lembrar que é uma seleção da CBF, né? Um emblema de corrupção nesse país, de negociatas, né? Dessa apropriação privada de um bem público, né? Um bem social, cultural, que é o futebol brasileiro, né? A CBF é uma empresa privada, é praticamente como se existisse uma empresa privada que virasse dono da música popular brasileira. É isso que a CBF faz com o futebol brasileiro.
Estou numa dúvida que essa CBF precisa cair os seus mandatários, a sua estrutura, os seus parceiros, seus cúmplices. Mas como é que a gente consegue administrar, né? Torcer para uma seleção e, ao mesmo tempo, querer uma reconfiguração total da organização que organiza, né, o modelo de futebol da seleção brasileira. E um último elemento aqui, inicial, para temas possíveis aqui para o nosso debate, é a seleção e a distância que a gente vê da população brasileira e desses jogadores que estão na seleção, né, esses milionários distantes dos problemas brasileiros. É bem verdade que nessa convocação tem alguns caras que estão aqui jogando no Brasil, né? A gente já teve convocações que não tinha nenhum jogador que jogava no Brasil, completamente alienado do drama da maioria da população brasileira, em especial no momento de crise econômica tão grande, pandemia e tudo mais. Então, quer dizer, jogadores com defensores hoje de posições políticas da classe a que pertencem hoje e não de sua classe de origem. Quer dizer, uma agenda de milionários, né? Milionários defendendo uma agenda de milionários. E aí acho que o emblema disso é o Neymar, né? Neymar e seus negócios, seu marketing, seu bolsonarismo, né? Sua aversão a qualquer tema social relevante. Quer dizer, como é que dá para torcer para uma seleção quando você, no mínimo, questiona o principal jogador dessa seleção, né? É possível torcer para uma seleção quando você não respeita, né, as principais lideranças desse time. Acho que tudo isso faz parte desse bolo inicial aí para a gente fatiar e tentar entender como é que é o drama hoje de ser um torcedor da seleção brasileira nessas condições todas. E aí, galera, vocês concordam aí com esses elementos iniciais que eu coloquei? Manda ver, Thiago! É isso aí, Alexandre. Dizem, né, que a ignorância é uma bênção. Eu não concordo com isso, mas quanto mais a gente sabe, quanto mais a gente questiona, quanto mais a gente busca se informar sobre a realidade do país, isso causa consequências em coisas que antes eram, digamos que, canônicas, né? Uma delas é torcer para a seleção brasileira. É como você falou, é muito difícil torcer e se empolgar com uma seleção comandada pela CBF, né? Que a gente sabe de todas as falcatruas, de todos os esquemas, a gente sabe do posicionamento político. Uma seleção comandada pelo Tite, que teve gente, a gente não, mas teve gente que achou que em algum momento, quando ele assumiu, ele fosse bater um pouco de frente com a CBF, e isso não aconteceu. Ele foi totalmente submisso e continua sendo. Torcer para uma seleção cujo camisa 10, né, um número tão icônico para a história do futebol brasileiro, cujo camisa 10 é um jogador totalmente afastado, como você disse, de movimentos sociais, afastado do povo, é um jogador completamente egoísta, né? Enfim, é uma seleção sem carisma, é uma seleção que não tem nenhuma proximidade com o povo brasileiro. A CBF prefere organizar amistosos nos Estados Unidos e na Europa, ao invés de fazer amistosos aqui e aproximar o time do povo, da torcida brasileira. É uma seleção gourmetizada, né? Uma seleção sem graça, sem sal, que tem o menor apelo mesmo, popular. E somando-se a isso, ainda tem a questão também da camisa, né? A camisa da CBF que foi largamente usada nas manifestações coxinhas, né, que levaram ao impeachment da Dilma, o golpe, né? A camisa amarela que foi símbolo da campanha do Bolsonaro na eleição e continua sendo um símbolo do bolsonarismo. Então, assim, para nós, pessoas de esquerda, pessoas que pensam no bem-estar social, pessoas que querem um país melhor, é muito complicado demonstrar algum apoio a essa seleção. Realmente é muito difícil. Então, assim, eu pretendo assistir ao jogo. Não vou dizer que vou torcer para a seleção perder, mas é algo que não me dá uma empolgação. Vou assistir um jogo como uma pessoa que gosta de futebol e não como um torcedor super empolgado. Não é isso, Bom, é isso, gente. Eu tenho uma opinião que talvez vá um pouco na contramão do senso comum, vai na contramão do que talvez os amigos da bancada acreditem, mas eu acho que a gente tem que se apropriar novamente da camisa da seleção. A gente, na verdade, tem que ressignificar
o que representa essa camisa, esse símbolo, talvez retomar, não sei se em algum momento ela teve isso, mas eu sei que para uma parcela da população ela tem esse significado, né? E talvez seja o motivo de ser tão difícil dissociar hoje, fazer com que as pessoas... Fazer não, né? Mas enfim, que as pessoas deixem de ver o jogo da seleção, porque ela ainda representa a questão do sonho, da mobilidade social, que eu vou desenvolver um pouco mais à frente. Mas assim, para a gente começar aqui a entrar na discussão muito bem levantada pelo Alexandre, a seleção brasileira, cara, ela é nossa. Ela não é da direita, ela não é da CBF, ela também é nossa. É uma seleção brasileira do povo negro, uma seleção brasileira do povo pobre, é uma seleção de Sócrates, de Reinaldo, de Paulo César Caju, de Pelé, por que não? Porque ele tem uma representatividade, por mais que ele não tenha se posicionado, mas ele tem uma representatividade muito grande no momento em que ele foi o atleta que ele foi, para o tratamento do negro no Brasil, né? É uma seleção de Didi, de Garrincha, de Marta, de Cristiano. Então essa briga por esse símbolo, ela também tem que ser nossa. Não dá para continuar ignorando isso. Não dá pra gente simplesmente aceitar que ela é apropriada pela direita, porque essa camisa também significa, para muita gente, significa orgulho, significa mobilidade social, significa sonho para muita gente. Hoje eu nem considero que o Brasil esteja tão à frente dos outros países assim, mas a verdade é essa, o Brasil ainda é em número o maior campeão mundial, e talvez seja o único motivo pelo qual o brasileiro ainda possa tirar alguma onda, né? É o único esporte em que o Brasil está muito à frente dos outros. E essa camisa, ela por mais que ela tenha sido apropriada pela direita, ela representa para muita gente orgulho, mobilidade social, é o sonho de muita gente. E eu vou encerrar essa primeira participação fazendo uma citação. Tem um documentário na Netflix sobre treinadores de futebol, aliás, treinadores em geral. E aí tem o Doc Rivers, que é o treinador, o treinador do Clippers, treinador de basquete, em que ele viveu uma situação muito delicada, porque o dono do Clippers era um cara racista, abertamente racista, teve um áudio gravado sendo racista, e o Doc Rivers é um treinador negro e dirigia esse time. E aí quando ele foi se dirigir ao time dele, ele falou pros caras lá, pros jogadores: quando eu era jovem, quando eu imitava o som da torcida, no meu sonho não tinha esse cara. Não tinha esse cara racista, não tinha esse cara supremacista branco. Então, por mais que possa parecer ingênuo, a gente tem que lutar pela alma da seleção brasileira. Por tudo que ela representa, por tudo que ela representou para os jogadores, para o povo brasileiro, por mais que ela seja instrumentalizada pela CBF. Então, talvez seja a situação da gente fazer camisas com próprias, né, com o nome dos jogadores antigos, bandeiras, e não consumir o que é da CBF. Mas a seleção como instrumento, ela pode ser da CBF, mas o imaginário dela, o imaginário do futebol brasileiro, a gente não pode perder mais essa para eles. E aí, Alexandre, o que você acha? Eu concordo, Herbert. Eu acho que a gente tem que lutar. Afinal de contas, a bandeira do Brasil não pertence a determinados grupos. Acho que o que aconteceu nos últimos anos aqui no Brasil é uma situação um pouco diferente de outros movimentos de extrema-direita pelo mundo, e que quase todos eles, se a gente olhar inclusive na história, ele tem seus símbolos próprios, né? Então, assim, você vê as bandeiras fascistas, as bandeiras nazistas, supremacistas de direita, que usam bandeiras com símbolos da Ucrânia. Quer dizer, elas têm simbologias específicas e não macularam de tal forma a bandeira e a camisa dos seus países, né? Então você pega hoje, não há nenhuma dificuldade para uma pessoa de esquerda da Alemanha usar a bandeira da Alemanha, porque os símbolos da extrema-direita alemã, eles não macularam dessa forma a bandeira. Aqui no Brasil, acho que a gente tem um enorme desafio, porque o que aconteceu foi isso, né? A extrema-direita se apropriou completamente, ela não... Apesar dela ter os seus símbolos também, aí tem o gestual da arminha, essa coisa toda, não virou uma bandeira da arminha que é levada para os lugares. É a bandeira do Brasil o tempo todo. Então, acho que é um enorme desafio, mas eu concordo, a gente tem que fazer essa luta. Mas é um elemento difícil, né? Esse distanciamento da seleção brasileira com a população
Eu acho que na história, nos últimos anos, isso foi se perdendo um pouco, né, essa ligação tão umbilical, digamos assim, que você comentou, Herbert. Eu lembro do documentário que parecia o Tostão falando da Copa de 70, e que ele diz que aquele momento foi muito especial, e aí ele usa a seguinte expressão: porque eles, ele está falando de todos os outros países, né, eles eram melhores do que a gente em tudo, mas no futebol nós éramos melhores. Então tinha um pouco isso, né? Essa leitura da história do complexo de vira-lata, quer dizer, você olhar para os países europeus, os Estados Unidos, e ver desenvolvimento, tudo isso que também hoje a gente sabe com muito mais informação, medida do possível, que isso faz parte de um jogo de cartas marcadas, e para você ter alguém se desenvolvendo de um lado, você tem milhões no total subdesenvolvimento, senão esse sistema não fecha, né? Mas, de qualquer forma, hoje, por exemplo, a Globo, que, enfim, foi uma parceira da CBF e é alguém que sempre utilizou ao máximo a seleção brasileira como possibilidade de audiência e tudo mais, a Globo comprou os direitos de transmissão dos jogos do Brasil, que vão acontecer no Brasil. Não comprou os direitos de transmissão dos jogos que vão acontecer fora do Brasil. Então, nesse momento, salvo alguma mudança, quando o Brasil jogar contra a Bolívia, contra o Peru, os outros times da chave do Brasil fora do Brasil, até ontem, anteontem, não havia possibilidade de ser visto esse jogo. Esse jogo não ia passar para cá. Agora houve um acordo com o Esporte Interativo Plus, que é o serviço online, né, do Esporte Interativo, que comprou esses direitos de transmissão e eles já estão anunciando. Então, quer dizer, quem quiser ver Brasil e Peru, que acho que é terça-feira que vem, o jogo lá no Peru, tem que assinar o pacote do Esporte Interativo Plus, senão não vai ver, porque a própria Rede Globo não está fazendo mais esse investimento, porque não está dando audiência, não está mais gerando aquela mobilização. Isso é um elemento curioso, porque o brasileiro não deixou de gostar de futebol. As maiores audiências continuam sendo nos jogos de futebol. Mas há uma questão aí de fundo, né, dessa pouca identificação com a seleção brasileira, cada vez mais, mesmo dessa população mais humilde, que sempre viu a seleção brasileira com todos esses elementos que você colocou. Quer dizer, acho que as pessoas olham hoje, preferem torcer para o seu time, preferem torcer por uma seleção feminina que tem uma visão muito mais simpática, de superação. Você olha, e é aquela pergunta que eu fiz na origem, né? Quer dizer, como é que você olha para um time que você não admira? Né? É impossível você olhar para uma seleção feminina, não ver a Marta e ter uma admiração. Agora, você olha para a seleção masculina, o que você vê? Símbolos ali do que, evidentemente, a gente não quer, né? Quer dizer, essa alienação, essa distância com a realidade brasileira. Então, quando a gente vê ícones do esporte, como LeBron, tão estruturalmente ligados aos dramas do seu país no momento, o Hamilton, caras com esse perfil, você vê essa alienação do Neymar e a postura dele nos últimos anos, né? Eu acho que hoje, também, se por um lado a imagem da seleção brasileira, né, e os símbolos da seleção estão com esse emblema, né, recente da extrema-direita, eu acho que a seleção brasileira dos últimos anos tem essa marca do Neymar. E sem querer colocar nele a culpa de um monte de coisas que acontecem, infelizmente é uma associação quase impossível de fazer, né? Como isso é representativo, na minha opinião, do que essa seleção sinaliza hoje para a nossa população. E aí, Thiago? Olha, eu acho que o Neymar, sim, é uma figura um pouco antipática para a maioria dos brasileiros, embora tenham muitos brasileiros também que admiram e que torcem por ele. Enfim, na final da Champions League houve uma campanha, o pessoal torcendo pro Neymar, pro PSG ganhar a Champions. Mas eu acho que a questão vai muito além do Neymar. Eu acho que a seleção se tornou antipática. A seleção brasileira se tornou antipática pro povo. E aí a culpa é da CBF. Na minha opinião, a culpa é totalmente da CBF. Justamente, a CBF não aproxima a seleção brasileira do povo. Então, acaba sendo uma seleção que não agrada ninguém. O pessoal, a gente já discutiu isso em programas anteriores, tem um pessoal da esquerda que diz que o futebol é o ópio do povo e que o esporte é uma forma de alienação. Assim, a gente aqui do ala esquerda não concorda com esse tipo de discurso. A gente sabe da importância do esporte para a política e para a sociedade brasileira, mas tem um pessoal também
da direita, que se vem com aquele discurso ridículo, né, de raiz e tal. É um patriotismo até meio burro, assim, mas é um pessoal também que não gosta da seleção brasileira por ter muitos jogadores que jogam em clubes europeus, e essas pessoas acham que os jogadores têm que jogar no Brasil, né? Enfim. Mas o fato é que é uma seleção que não se aproxima do povo. É uma seleção que não dialoga com a sociedade brasileira. Não tem amistosos aqui no Brasil. Só joga aqui em jogos de eliminatória, e mesmo assim a CBF sempre escolhe um local de acordo com o humor do momento, um local em que o povo vai apoiar mais, não vai de repente cobrar, não vai vaiar. Então tem sempre um interesse, sempre alguma coisa por trás das decisões da CBF em relação à seleção brasileira. E isso acaba tornando a seleção cada vez mais antipática. Somando isso à falta de resultados recentes, né? O Brasil não vence uma Copa do Mundo desde 2002, já são aí 18 anos sem vencer uma Copa, então acaba que o povo realmente prefere torcer para os seus clubes, o povo, enfim, prefere. E tem muita gente que torce contra a seleção brasileira. Eu estava vendo no Facebook um post sobre o jogo, né, sobre a partida, e muita gente falando que torce contra, que vai torcer para a seleção perder, para nunca mais ganhar nada. Realmente se tornou algo muito antipático, apesar da bandeira brasileira ter alguns símbolos que ainda remetem à colonização. A própria frase ordem e progresso mostra uma ideologia repressora, né? Mas apesar disso, eu concordo que a gente precisa lutar para recuperar esses símbolos, recuperar a bandeira brasileira, recuperar a camisa da seleção brasileira, recuperar a seleção brasileira, recuperar o gosto da população pela seleção e transformar isso em algo positivo para a sociedade. A gente precisa encontrar uma forma de retomar a seleção brasileira como uma forma de unir o povo, mas também como uma forma de pensar a sociedade, como um objetivo para atletas negros, atletas da periferia, que tinham e acredito que ainda hoje tem o sonho máximo da carreira de chegar nesse patamar, que é defender a seleção do seu país com orgulho, né? Assim, quando eu falo ressignificar, a gente tem que ter em mente que brasileiro, para essa galera, brasileiro é o cara que é nacionalista, o cara que é patriota, o cara que é capacho dos Estados Unidos. Para essa galera brasileira ser isso. Então, quando eu falo ressignificar, é a gente demonstrar que brasileiro é outra coisa, né? Brasileiro é ser um homem ou uma mulher do povo que está ao lado das pautas sociais, que tem uma origem próxima à média, né? Do nacional, à média do que é o cidadão brasileiro, ou mesmo que tenha uma origem diferente, mas que se aproxime em algum momento. Isso é ser brasileiro, né? Então, acho que quando eu falo de ressignificar, é a gente demonstrar, por exemplo, que o Sócrates é um ídolo do Corinthians, um ídolo da seleção brasileira. Ele, de fato, é muito mais brasileiro que uma pá de jogadores aí que são apontados como ídolo, como perfil de brasileiro, inclusive o próprio presidente, né? Que é um nacionalista, é um patriota que baba ovo de outro país. Mas, enfim, eu quero tocar num outro ponto que o Alexandre levantou aí, que eu achei muito importante. Na verdade, o Thiago, que eu acho que cada vez menos essa seleção brasileira vai dialogar com o povo. E a gente talvez tenha uma oportunidade aí. Por que eu acho isso, né? E agora sim o que o Alexandre trouxe. Esse imbróglio da Globo, a gente tem que analisar a movimentação que a Globo está fazendo, porque não tem mocinho nessa história. A Globo está claramente tentando renegociar os valores que ela paga pelos esportes, né, pelo futebol, especialmente pelo futebol. A Globo é como se você tivesse uma loja e você fosse anunciar num shopping. Se fosse ter essa loja num shopping. As outras emissoras é como se você fosse montar uma loja na rua. Você pode ter sucesso ou não, dependendo do ponto que você escolher. No shopping, e aqui sem fazer propaganda de capitalista, a chance de ter sucesso, de ter mais gente passando por ali é maior. Então o que eu quero dizer com isso, né? A Globo ainda é
o principal veículo de comunicação do país, vai continuar sendo durante muito tempo. E a Globo tem muita audiência espontânea. Então ela consegue patrocinadores, ela consegue muito mais dinheiro pela seleção ou pelo Campeonato Brasileiro do que outras emissoras conseguiriam, né? Por consequência, os clubes, a seleção brasileira, os patrocinadores dessas entidades, eles conseguem uma profusão maior através da Globo do que em outros canais. Então, nesse momento que tem esse problema aí da MP, de transmissão, a Globo está meio que escanteando tudo que ela tem, inclusive a seleção brasileira, torcendo para que dê errado, né? Para que esses outros clubes, a seleção, a CBF, volte com o Pires na mão e ela pague menos depois. É uma jogada arriscada, mas eu consigo ver essa movimentação. Porque no esporte interativo não tem audiência espontânea, né? A minha avó, por exemplo, e agora eu estou personalizando só para dar um exemplo mesmo, mas a minha avó, por exemplo, que sempre vê a seleção brasileira, ela não vai colocar no esporte interativo para ver a seleção brasileira, né? A televisão dela sempre fica na Globo, na Record, no SBT, enfim, nos canais de TV aberta, né? A maioria dos lares brasileiros deixa a TV ligada na Globo por esporte, né? Então, é algo muito espontâneo. Então, eu acho que o risco de se perder a audiência, de cada vez mais afastar a seleção brasileira e até os clubes também da sua torcida, é muito grande. E aí eu quero entrar num outro ponto, levantar uma bola também para a gente discutir. Sim, sobre jogos da seleção brasileira, sinceramente eu acho indiferente e mais subjetivo do que nunca. Em nenhum momento, por exemplo, o Brasil tratou a pandemia como algo de saúde pública, um problema coletivo. Eu me sentiria mal, por exemplo, em falar para as pessoas que em nenhum momento tiveram direito a isolamento, a parar de trabalhar, para não ver o jogo da seleção brasileira por conta dessa irresponsabilidade da Conmebol, da CBF, da AFA, enfim, de todas as entidades. A gente demorou para entender e até acreditar que a gente foi lançado à própria sorte na pandemia, né? Cada um por si e com os níveis de cuidado que cada um achar necessário. Mas aí sobre a seleção em si, eu estava pensando nisso ontem, né? São 10 seleções envolvidas, são 10 países envolvidos, que vivem diferentes níveis e diferentes fases relacionadas à pandemia, relacionadas ao Covid. E a gente tem por baixo aí, considerando que cada um tem 23, a gente tem mais ou menos 230 atletas, né? E mais os profissionais dessas delegações, transitando entre esses países. Só a seleção brasileira, ela tem jogadores vindo de 5 países europeus diferentes. 6, se a gente considerar que o Felipe Coutinho estava na Alemanha até um mês atrás, né? Mas, enfim, a gente tem jogadores que vieram da Inglaterra, da França, da Espanha, de Portugal e da Itália. A gente pode somar isso a um levantamento das outras seleções. Então, a minha torcida é para que não haja contaminação. Mas é só uma torcida apenas, porque a expectativa não é nem um pouco boa. Vocês imaginam o quanto de pessoas, o quanto de risco nesse trânsito das delegações entre os países. E aí eu comecei aqui a pensar que dentre as opções possíveis, essa era a pior, voltar com os jogos da eliminatória agora, né? Porque não daria para esperar mais um pouco e fazer a eliminatória no modelo Copa América, né? Uma espécie de bolha que fizesse lá em fevereiro, março, em janeiro, não sei. Cada seleção joga 18 vezes na eliminatória, né? Então, numa visão otimista, daria para, nesses meses que eu falei aí, vai lá, fevereiro, fazer metade dessa competição, fazer 9 jogos num país, já que o componente de campo, né, de mando de campo, não está sendo tão importante agora, porque são estádios vazios, e fazer esses 9 jogos e depois fazer o restante da competição numa visão bem otimista, obedecendo o calendário que já existe, a partir do momento que a Copa é em 2022. Então eu queria ouvir um pouco sobre vocês, sobre essa volta das eliminatórias nesse contexto tão bizarro, tão preocupante, de tanto risco, que é transitar milhares de pessoas em países que estão em situações diferentes na pandemia, no Covid. O que vocês acham? Absolutamente temeroso e bastante complicado. E a gente tem observado isso em outros exemplos, né? Por exemplo, o Novo Basquete Brasil, o NBB, nessa semana, também sinalizou a sua volta. E vai acontecer em 4 sedes.
Os jogos vão acontecer em Brasília, acho que aqui no Rio, em São Paulo. Agora estou na dúvida se em Minas a quarta sede ou no interior de São Paulo. Mas, por exemplo, tem equipes que são de outros estados do Nordeste, estados do Sul, que não vão jogar nas suas sedes nenhuma partida, porque foi um acordo que foi feito para viabilizar, para tentar controlar ao máximo, né, as questões sanitárias, quer dizer, preocupações que foram feitas. Talvez não seja o ideal, mas pelo menos alguns cuidados que estão sendo feitos agora. Claramente, essas eliminatórias abandonaram o critério esportivo como o elemento fundamental, né, que você vê no caso, por exemplo, essa semana teve mais um exemplo, do jogador do Flamengo que foi convocado, o Isla, que é um jogador chileno. O Chile foi jogar com o Uruguai. Como o Isla teve Covid, as regras no Uruguai é que uma pessoa que teve Covid ela tem que passar pelaquela quarentena de 14 dias antes de chegar ao país. Então, apesar do futebol estar aceitando que o cara 4 dias, 5 dias depois da Covid já esteja jogando, né, esses critérios de flexibilidade que, enfim, a gente vê cada vez mais acontecerem nos campeonatos, em especial aqui no Brasil, o Isla não pôde entrar no Uruguai. Então ele voltou, quer dizer, o Uruguai não aceitou que o Isla entrasse lá para jogar pela seleção chilena, mas ele voltou e jogou pelo Flamengo numa partida do Campeonato Brasileiro. Quer dizer, os critérios são absolutamente diferentes e isso já tem um impacto, quer dizer, já é um jogador importante para a sua seleção que não pode jogar. Então isso vai acontecer o tempo todo. Obviamente que depois a gente vai olhar e como é que você vai comparar e garantir que houve a mais justa competição esportiva se tem um monte de outros elementos impactando. Quer dizer, é terrível. Além disso, acho que tem uma outra situação que cada vez mais, e aí independe desse pano de fundo político, econômico, social, cultural que a gente está debatendo, que é muito importante, que tem a ver com o momento do futebol atual. O futebol exige cada vez mais elencos fortes, bons técnicos, treinamento, quer dizer, jogadas ensaiadas, quer dizer, muito trabalho diário, né, para permitir que um clube o time esteja muito entrosado, que o jogador que entre já entenda profundamente qual é a mecânica, qual é a forma de trabalho daquele técnico. E isso não é possível nas seleções. A tendência é o melhor futebol realmente ser praticado nos clubes, e principalmente nos clubes de ponta. Então vai ser muito mais interessante você assistir, por exemplo, jogos da Premier League, jogos da Bundesliga alemã, do que você assistir jogos de seleção. Não sei se algum de vocês teve a curiosidade de assistir um pouquinho ontem. Eu assisti ontem, dia 8 de outubro, abertura das eliminatórias sul-americanas. Eu assisti um pouco de Argentina e Equador. Horrível, gente, absolutamente horrível. A gente reclama da qualidade do futebol do Campeonato Brasileiro, foi pior do que jogos ruins de Campeonato Brasileiro. Times totalmente desentrosados, péssimos, o jogo absolutamente modorrento. A Argentina fez 1-0 no gol de pênalti altamente discutível e ficou por isso. Um jogo chatíssimo. A sensação que dá é que o cara está ali cumprindo apenas uma missão, que tem que ir, não vai dizer não quero participar da seleção brasileira ou da seleção do seu país, que isso ainda é uma mácula, isso é mal entendido pelo torcedor, e aí tem a ver com essa história que a gente está conversando, do símbolo que é a seleção do seu país. Um cara virar e falar assim, sinceramente não quero, não tenho interesse. Isso dificilmente vai acontecer, raras situações, então o cara aceita, mas ele está ali sem a menor vontade, né? E ainda essa situação da aberração completa de que o campeonato inglês, o campeonato espanhol, o campeonato alemão, os campeonatos europeus todos pararam, porque as equipes estão disputando ou amistosos ou vão participação daquele campeonato das nações, é tudo preparatório aí para a Eurocopa e preparatório para as eliminatórias da Copa do Mundo. Não tem os campeonatos dos seus países. E aqui no Brasil, os clubes aceitaram essa dinâmica aí da CBF e que a data FIFA não é respeitada e os campeonatos continuam. Então você tem clubes aí que cederam 2, 3 jogadores para a seleção brasileira e que jogaram ontem, anteontem, vão jogar no sábado. Essas aberrações, quer dizer, a gestão do esporte no Brasil é um desastre.
a forma com que os clubes se relacionam com a CBF é de uma subserviência vergonhosa, não se cuidou da pandemia, quer dizer, a questão sanitária é longe de estar resolvida, quase 150 mil ou mais de 150 mil pessoas mortas nesse momento no Brasil, quer dizer, um desastre desse nível de proporção, quer dizer, torna tudo muito difícil imaginar que esse espetáculo de assistir um jogo de seleção brasileira pode ter algum tipo de prazer, seja esportivo, seja da qualidade do jogo, seja da relação, né, emotiva, da relação sociocultural que você pode ter com a experiência de ver um jogo da sua seleção, de torcer para a seleção. A sensação que dá é que um vazio completo, de que é mais interessante fazer qualquer outro programa do que ver um jogo da seleção, Thiago. É isso, Alexandre. Só complementando aqui sobre o caso do Isla, é bizarro porque ele foi convocado pelo Reinaldo Rueda e teve que ser desconvocado porque ainda estava com PCR positivo, né? E não pôde entrar no Uruguai. Depois fez um outro teste, o PCR deu negativo, ele foi reconvocado e vai jogar a segunda partida das eliminatórias em Santiago, que o Chile pega a Colômbia. Então, realmente é uma desorganização, é uma bagunça, sabe? Os protocolos da Conmebol, os protocolos da CBF. E nesse meio tempo, o Isla ainda jogou a partida contra o Sport pelo Campeonato Brasileiro, pelo Flamengo, né? Então, assim, esses protocolos são uma zona. Enquanto países como o Uruguai, a Argentina, o Chile têm protocolos sérios, né? Por isso o Isla não pôde entrar no Uruguai. As confederações têm protocolos completamente toscos, né? A gente viu o que aconteceu com o elenco do Flamengo. Muitos jogadores infectados, né? Surto na viagem pro Equador, né? Então, assim, para jogar a partida contra o Del Valle pela Libertadores. Então, é muita bagunça, é muita desorganização. E aí, pegando um outro gancho que você deu, alguns torcedores estão tão desconectados da seleção brasileira que fala que os torcedores reclamam quando tem jogadores dos seus clubes convocados, né? Agora, o Flamengo, que vive uma boa fase nos últimos anos, vem tendo jogadores convocados, e aí os torcedores ficam, o Tite só convoca o fulano para atrapalhar o Flamengo, leva o cara para ficar no banco, era melhor não convocar. A galera não quer nem saber se a seleção brasileira tá bem, tá mal, tá preocupada com o clube. E aí, assim, os próprios clubes também reclamam, né, que vai atrapalhar aqui o meu time, convocou fulano, vai desfalcar. Mas nesse caso, não é a seleção que atrapalha os próprios clubes se atrapalham, porque quando a CBF monta o calendário das competições, os clubes aprovam, os clubes assinam. Então, assim, eu acho um absurdo. Por que não parar o Campeonato Brasileiro, não parar as competições durante os jogos de eliminatória? Isso eu estou falando numa situação normal, porque, na minha opinião, nessa situação de pandemia não era nem para estar tendo Libertadores, eliminatória, enfim, nem Campeonato Brasileiro. Mas, enfim, falando de situações sem pandemia. Há quanto tempo se discute o calendário do futebol brasileiro? Há quanto tempo a gente vem tendo esse mesmo tipo de discussão? Aí, poxa, o Palmeiras teve 3 jogadores convocados, o Flamengo teve 3, sei lá, o São Paulo teve jogador convocado, o Atlético Mineiro e desfalcou, mas os próprios clubes assinaram, os próprios clubes concordaram com esse calendário que não para durante as datas FIFA. Então, realmente é bem complicado para um clube querer cobrar isso, sendo que ele tem responsabilidade nisso também. Bom, concordo, número, gênero e grau. Acho que é isso, né? Acho que dá pra gente fechar o programa de hoje. Acho que a gente conseguiu cobrir o assunto seleção brasileira, do que nós achávamos necessários. E daqui me despeço, passo para o Alexandre para fazer aí o encerramento do programa. Até semana que vem. É isso, pessoal. Temos o programa então, programa 44. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer outro elemento aí que vocês queiram discutir, entra lá nas nossas redes sociais, pelo Twitter, @alaesquerda7, no Instagram, @ala_esquerda7, também no Facebook, podcast Ala Esquerda. Meu último comentário aqui, eu estou absolutamente ansioso para essa ressignificação coletiva da camisa verde e amarela.
até porque eu comprei há anos atrás uma camisa linda da que o Brasil usava no basquete quando foi campeão do mundo em 59, 63, uma camisa retrô. É uma camisa com listras verticais em verde e amarelo, é uma camisa linda, eu não entendo por que ela nunca foi adotada por outros esportes, é realmente muito legal, muito bonita, e infelizmente ainda não tive condições de usá-la nessas condições políticas adversas que a gente vive nos últimos anos. Então estou louco para poder usá-la, tomara aí que a gente coletivamente, porque individualmente é muito complicado fazer isso, coletivamente a gente consiga trazer de volta a possibilidade de usar essa camisa verde e amarela numa outra perspectiva de país que a gente está tão longe nesse momento de viver. Gente, um grande abraço, vamos nessa? Valeu, vamos lá. Vamos nessa. Só quero deixar um abraço para Mônica Cury, que continua aí na missão de tornar a Juiz de Fora e um país mais justo, mas em breve ela estará de volta. Valeu, galera, um abraço, até o próximo Ala Esquerda. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau.